Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nos 2 vídeos anteriores da série de vendas, a gente falou primeiro sobre conhecer a si mesmo para poder traçar melhores estratégias de abordagem de vendas. Antes de conhecer o cliente, eu preciso de 2 etapas. Conhecer a mim mesmo, se estou capacitado, se não estou capacitado, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos a desenvolver, para que isso permita melhores relacionamentos de vendas. Se eu não me conheço, eu não consigo conhecer o outro à plenitude. Se eu não me conheço, eu não consigo me comunicar com o outro à plenitude, de modo a persuadi-lo, de modo a influenciá-lo. E aí vimos também a respeito da importância de você traçar o que você quer, sair do campo da intenção e ter um plano conciso. Se eu quero conhecer mais informações, se eu quero posicionar um produto, qual é o range, qual é o número que eu quero alcançar. Um bom negociador, um bom vendedor, ele trabalha com planos, ele trabalha com planejamento. Nem a abordagem dele é meramente intencional, ela é construída a partir de um objetivo e todas as ações deverão levar para aquele objetivo, e ele também flexibiliza as ações de acordo com a leitura do cenário. E é aqui que eu queria falar. Nós vamos agora para a terceira etapa do processo de vendas, que é conhecer o cliente. E talvez você me pergunte, mas conhecer o cliente significa conhecer o quê? Como ele se comporta, o que ele compra, o que ele gosta, o que ele fala. É tudo isso e mais um pouco. Conhecer o cliente, acima de tudo, é compreender a tomada de decisão dele e principalmente por que ele não toma certas decisões. Quando a gente fala de compreender o cliente, isso se tornou um lugar comum. Todos dizem compreender o ponto de vista do cliente, mensurar o cliente, a ver as coisas com o olhar do cliente. E tudo isso é muito válido, só que poucos fazem. As 2 principais ferramentas para você conhecer o cliente e poder estabelecer abordagens mais construtivas, mais persuasivas com ele são escuta ativa e compreensão das crenças. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto, compreensão das crenças. Veja depois aqui no canal o vídeo sobre crenças na playlist de programação neurolinguística. Todos nós temos crenças, e crenças nada mais são do que padrões de comportamento que auxiliam na tomada de decisão. Pode-se dizer que são baseadas nas nossas experiências, nas coisas que gostamos, nas coisas que vivemos, naquilo que não queremos viver. Tudo isso determina padrões de ação, e o cliente não é diferente. Nós não somos diferentes. Ele escolhe determinados produtos, ele escolhe determinados vendedores, ele não escolhe determinadas marcas por conta das suas crenças. E isto é um ponto fundamental. Quando a crença não é respeitada, ela não pode ser contra-argumentada. E onde eu vejo que os vendedores falham na sua maioria, eles não querem compreender as crenças, e sim eles querem posicionar os seus produtos, posicionar as suas marcas, estabelecê-los como diferentes, como a única alternativa, como aquilo que aquele cliente mais precisa. Mas ele não precisou até hoje. E quando você tem um posicionamento que entra dizendo o que você precisa, que se choca com o seu sistema de crenças, naturalmente não tem diálogo, você tem um conflito. Em vez da gente construir uma ponte, a gente ergue uma parede. E aquele cliente vai defender o seu ponto de vista e aquele vendedor vai defender o seu ponto de vista. Não haverá diálogo e não há relação de venda. Muito provavelmente esse vendedor sai derrotado e esse cliente não volta mais, não quer mais nem sequer ouvir falar daquele produto. Mas quando você compreende a crença, você consegue compreender o porquê da tomada de decisão. Isso não é algo complicado de se fazer. O primeiro ponto é você ter uma boa escuta ativa, ou seja, para eu compreender as crenças eu preciso escutar, e aí para escutar eu preciso perguntar, é isso mesmo. E antes de entrar na questão de sondagem, a gente tem que estabelecer isso. Eu só conheço o meu cliente a partir de um respeito ao sistema de crenças, a querer de forma empática e legítima compreender o porquê ele toma determinadas decisões e fazendo perguntas no processo de sondagem. A sondagem vai nos ajudar a por que ele toma as decisões e como seria para ele tomar outras decisões. E a sondagem ela é fomentada pela escuta ativa, aquela escuta onde eu quero mapear essas escolhas, mapear essas características. Eu não quero posicionar nada nesse momento. Eu quero simplesmente entender o porquê de determinadas ações. E isso pode ser feito independentemente do segmento. Imagine uma concessionária, onde entra um cliente e um vendedor, sendo que a sua primeira abordagem geralmente é: olha, estou aqui à disposição para o que você precisar. O que você gostaria de ver?
Imagina transformando isso numa abordagem mais prática, estabelecendo de cara uma empatia. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los na nossa concessionária. O que gostariam de ver hoje? Algum modelo da preferência? Como eu posso ajudá-los? Isto já começa a envolver e já começa a mapear. Ou então você poderia ser um pouco mais direto. O senhor procura qual modelo de veículo especificamente? Vamos supor que o vendedor, vamos supor que o cliente, ele desconversa, não, eu só estou dando uma olhadinha. Perfeitamente. Posso lhe apresentar o nosso lançamento? Posso lhe apresentar o nosso campeão de vendas? E aí você consegue direcionar a conversa. Supondo ainda que ele está indeciso, você pode, quando você procura um veículo, você pega uma pegada mais esportiva, você quer um carro família. Qual tipo de cor, quais acessórios devem ter que são importantes? Veja que por uma série de perguntas você está compreendendo os gostos do cliente. Isto não é difícil de fazer, basta sabermos fazer as perguntas certas e basta, acima de tudo, estarmos atentos, desprovidos de um julgamento, de uma escuta seletiva e fazer uma escuta ativa, aonde eu estou me doando para aquele cliente para compreender o cenário dele. Você pode ainda observar os comportamentos daquele cliente, como ele anda pela loja, como ele se comporta, como ele manuseia um determinado produto. O grande erro dos vendedores é fazer uma abordagem, muitas das vezes, vazia ou estritamente protocolar. E abordagens protocolares, elas acabam sendo frias demais e afastando o cliente. Quando você faz uma abordagem que tem escutativa e, acima de tudo, tem a simpatia e empatia, um sorriso no rosto, um tom de voz equilibrado, dizendo para ele, seja muito bem-vindo ao estabelecimento. Muito obrigado pela oportunidade de estar na loja, muito obrigado pela oportunidade de eu poder lhe atender. Em que eu posso lhe ajudar hoje? E aí o cliente pode lhe dizer aquilo que efetivamente ele quer. Ou então você ainda pode direcioná-lo. Veja que está olhando determinado produto. Gostaria de ver outras cores, gostaria de ver outros modelos, tem alguma outra coisa que você está procurando? O segredo então de compreender o cliente é, acima de tudo, não julgá-lo, compreender os motivadores da escolha, e isso vai ser assunto para outro vídeo. Compreender o porquê ele toma decisões, entender esse complexo e posicionar o seu produto. Mas para isso, você precisa fazer uma boa sondagem e ter a escuta ativa, permeadas pelo segmento da empatia. Se esse vídeo te ajudou no cenário de conhecer o seu cliente, deixa seu like, deixa seu comentário. No próximo vídeo, a gente vai tratar de um assunto muito importante em vendas. As pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Um grande abraço.